Olá pessoal, este é mais um Smartcast, produto de comunicação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. Eu sou Késia Reis, estou aqui pela primeira vez para comandar um bate-papo sobre inovação. E eu começo bem, muito bem acompanhada. André, Renata, sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Késia? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é André Tamura, eu sou da UIGOV. Eu gosto de me apresentar como pai da Laura e marido da Gabriela. Eu trabalho com inovação no setor público já há bastante tempo e nós vamos falar sobre isso aqui hoje, especialmente no Poder Judiciário, como isso tem acontecido. É um prazer estar aqui. Renata? Oi, pessoal que está nos ouvindo. Oi, Késia. Então, eu sou a Renata, eu trabalho com a IGOV, trabalho com o André, trabalho com a Gabriela. E, como a gente falou antes, né, durante muito tempo eu carimbei e assinei dentro do setor público e agora eu conheci o mundo da inovação e estou simplesmente apaixonada. Muito bem. Bom, a gente também tem um fator surpresa aqui hoje nesse Smartcast, que está pertinho da gente, não aqui na mesa, mas que vai acompanhar todo esse bate-papo. Rafael, mas conhecido mais como Sidan. Oi, Sidan. Oi, gente, tudo bom? Eu estou aqui nessa missão, né, de fazer um breve registro gráfico, resumindo e sintetizando os pontos principais da conversa. Muito bem, nós já sabemos aqui que vai ser diferente esse Smartcast. Eu estou bem feliz de começar essa conversa sobre inovação, trazendo acho que um questionamento básico. Se vamos inovar, eu vou precisar aumentar a equipe de tecnologia? Essa pergunta é muito comum. Eu vou pegar aqui já a primeira. Qualquer coisa, vocês também me interrompam, senão eu falo demais. A ideia de inovação associada à tecnologia é como as pessoas entendem de imediato. Obviamente, quando falamos que inovação não é só tecnologia, não é excluindo os elementos tecnológicos. Mas nós temos que considerar os comportamentos humanos em torno disso. Afinal, de uma perspectiva evolucionária, nós sempre inovamos, incorporando elementos, ferramentas para otimizar a nossa vida e trabalho. A tecnologia, ela depende muito do uso que fazemos dela. E hoje, nesse mundo de tecnologias de informação e comunicação extremamente abundante, algumas coisas assustadoras, parece mágica, a gente tem que refletir bastante sobre qual que é o nosso papel nisso. Se antes eu demorava 44 minutos para ler um documento e tomar uma decisão, hoje um computador faz em 5 segundos. O que a gente faz com os outros 43 minutos? É uma pergunta interessante. Tempo hoje que é uma raridade, né? Tem que tentar usar ele da melhor maneira possível. Nessa transição, Renata, do carimbar, assinar e esse encontro com a inovação, você que já vem do serviço público, fazendo essa mudança agora, esse olhar novo para a inovação, fala um pouquinho disso para a gente. A gente estava até comentando sobre isso ontem no jantar e do quanto a inovação é um lugar de sincronicidade, de coisas que acontecem, né? E talvez por ser esse lugar onde você tem mais permissão, onde as coisas não são tão encaixotadas, né? Você, enquanto servidor, conseguir permitir começar a trabalhar com inovação, começar a conhecer esse mundo, ele às vezes até ele assusta, ele encanta, né? Porque é um lugar muito diferente, assim, por o que a gente está acostumado a ver no serviço público. Então, é sempre um processo de você começar enquanto servidor se permitir, começar enquanto servidor se aprofundar, conhecer, estudar, né, e vivenciar isso, porque é algo que, e o André costuma falar isso, que a inovação ela não tem um caminho, né? A inovação é o caminho. E a gente vem vendo isso muito forte no setor público, assim, de cada vez mais pessoas fazendo essa trajetória e tornando isso a maneira de fazer as coisas. Então, a gente vinha de um lugar de carimbar e assinar, e hoje mesmo, o lugar onde eu carimbava e assinava, digamos assim, o órgão onde eu trabalhava, hoje ele vem fazendo coisas de maneira diferente, né, graças à inovação. E é bonito ver isso nessa transformação. Tem muito para avançar, mas quando a gente olha para trás, poxa, olha como as coisas eram 10 anos atrás. Né? A gente fica às vezes ansioso, assim, poxa, tem tanto para avançar, tem tanta coisa para fazer e a gente não está conseguindo, né? A gente precisa de mais inovação, a gente precisa de mais aplicativo, mais sistema, mas, poxa, a gente já avançou tanto, assim, a gente tem que ter esse respeito com o que a gente fez, assim, né? Que às vezes a gente esquece do quanto a gente já andou. Falando nisso, sim, nós estamos aqui no Tribunal de Justiça do Tocantins, né? Ano que vem o tribunal completa 35 anos. Aí o eu mais tenho 40. novo. 34, e o tribunal são juntinhos. Então, olha que coisa boa. Então, assim, o tribunal, ele já, quando a gente conversa aqui internamente, a gente sempre falou disso. Nossa, o nosso tribunal sempre avançou muito, né? O nosso tribunal sempre foi inovador, sempre esteve na vanguarda de muitas decisões, de muitas tomadas de escolhas aí para melhorar o atendimento ao cidadão.
Mas isso é positivo para avançar ainda mais no contexto da inovação? Porque agora a gente tem um centro de inovação, né? Vocês estão aqui no Tocantins para contribuir para o desenvolvimento desse centro de inovação, que, já vou avisando, a gente chama Inovasol. Guarda esse nome, Inovasol, Centro de Inovação do Poder Judiciário do Tocantins. Ajuda ou não ajuda? Já é bom pegar uma coisa assim, onde as pessoas estão habituadas a pensar diferente um pouquinho, a ter uma mentalidade mais aberta? A gente estava falando sobre tempo há pouco e certamente a inovação ela é algo que vai acontecer em um contexto de tempo e espaço. Onde começa a inovação? Eu poderia fazer uma trajetória considerando milênios, mas a ideia de um tribunal que nasce já moderno, estados vizinhos têm mais de 100 anos de justiça, né, como um poder judiciário instituído no tribunal. E aqui vocês têm esse benefício desse contexto temporal não carregar inovações anteriores, daquelas que são fortes e foram importantes, do tipo sempre fizemos assim, e esse contexto fica diminuído para se entender como fazíamos, como nascemos fazendo e como vamos incorporar as necessidades mais modernas das pessoas, não como novas necessidades, porque as necessidades humanas são básicas, mas os meios que temos para executar e entregar as coisas. E quando vocês foram fundados não tinha internet. Provavelmente vocês usavam máquinas de datilografar. E novas tecnologias, sim, foram incorporadas, mas nesse contexto de artifícios para entregar melhor. O Tribunal de Justiça existe para entregar justiça, não tecnologia. Estamos entregando justiça? Essa é a pergunta principal. Como podemos melhorar as nossas práticas para entregar mais justiça? E aí a gente cria os mecanismos, os processos de trabalho que vão, no final do dia, dar algum tipo de decisão judicial. Sem a área meio, a área fim não trabalha. E essa divisão é feita de forma administrativa e cada uma das áreas deve incorporar isso para entregar melhor. Falar que a justiça não mudou, ela mudou. Mudou muito. Vocês criaram novas instituições. Vocês separaram a justiça comum da justiça do trabalho, da justiça eleitoral. Em alguma medida, vocês criaram instâncias para lidar melhor com essas questões. Portanto, inovação é algo que sempre foi feito. E por que essa necessidade de inovação hoje, a partir de laboratórios, é urgente? É, inclusive, resolutiva pelo CNJ. A Resolução 395, né? Institui a política de inovação. Mas sempre inovamos. Então, por que uma nova resolução? Essas perguntas que têm que ser feitas. E eu acho que quando a gente usa os artifícios tecnológicos para melhorar a vida e o trabalho, essa resposta está dada. Se eu chegar num lugar, só para finalizar aqui, viu como eu falo demais, né, pessoal? Se eu chegar num lugar que não tem energia elétrica e instalar energia elétrica, é uma grande inovação. Mas a eletricidade, ainda que existam pesquisas de novas fontes de energia, você tem contextos em que aquilo nem é aplicado. Saneamento e uma série de outras questões. Não, eu ia pegar esse gancho do lugar, né? Da importância desse lugar. Então, sempre inovamos, mas agora temos um lugar, né? Que é o Inovasol que você citou. Então, que era o que o André estava falando, né? Super, vamos dizer assim, não sei se a palavra é eficiente, se é produtivo, né? Não são bem essas as palavras, mas ter um laboratório, ter esse espaço, ter esse lugar, essa instituição, ela cristaliza um pouco esse momento, ela canaliza, né? Ela torna potente, assim, né? Então, embora sempre tenha sido feito, embora a equipe aqui que eu conheci nos últimos 2 dias, a gente estava aqui os 2 dias facilitando o processo de desenvolvimento do Inovasol, e a equipe que a gente encontrou aqui no Tribunal do Tocantins é fantástica, assim. Eu comentei com o André algumas vezes, né? A gente saindo daqui, da quantidade de como vocês são engajados de verdade, assim, nas pequenas coisas que querem fazer, dá muito certo. Isso a gente vê, no setor de estudos é sempre muito bonito e muito comovente quando a gente vê, assim, ainda mais com a potência que tem aqui. Talvez essa seja a palavra, a potência. E agora vocês têm um lugar, né? Tem um laboratório, tem as pessoas que vão conduzir esse processo e que vão poder... outra palavra que não seja potente, André? Vão poder... E que não seja cristalizar, que são dos que eu já usei várias vezes aqui. Concatenar, talvez, né? Juntar esses interesses, direcionar. É isso aí.
Inovar de propósito. Olha só. Mais consciente, né? De propósito é o contrário do sem querer, né? Sabe assim? E aí você fala, fiz de propósito. Eu fiz isso de propósito. Inovar sabendo tá inovando. Isso. E às vezes a gente usa a palavra propósito com um efeito contrário, né? Você fez isso de propósito, né? Como se estivesse culpando alguém. E na sala ao lado as pessoas estão tentando reencontrar o seu propósito, né? Inovar tem que ser intencionalmente. E aí como a gente transforma essas realidades? Juntando pessoas numa sala. Eu estou vendo isso aqui desse jeito e fazendo desse jeito. Tem outro jeito de ser feito? Que tal se a gente fizesse desse jeito? E aí, nesse sentido, a instituição vai incorporando isso aos poucos. Esforços individuais, setoriais, de equipe e, por fim, sistêmicos, né? E aí você tem relações que sobem e relações que descem numa hierarquia conhecida por ser verticalizada, certamente. Então, um pouco de inovação é você achatar as coisas, né? E aí você horizontaliza, aproxima quem está em cima de quem está embaixo, e aí essa ponta pode... E isso para mim é transformador, né? E aí a gente começa a tratar de comportamentos. E se as tecnologias incríveis puderem nos ajudar, melhor. Em vez de mandar uma carta, que eu não sei se chegou, se foi enviada, eu envio uma mensagem de WhatsApp e vejo os 2 tiques azuis e talvez a pessoa tenha lido mais rápido. E isso encurta distâncias, né? Dá para dizer assim que a gente tem hoje um ambiente que facilite a democratização da inovação. Talvez assim, isso não é uma regra, mas muitas vezes eu penso que a inovação era colocada num patamar de os intelectuais, os pensantes podem fazer. E o resto vai seguir aquilo que foi pensado, né? E dentro dessa estrutura de uma hierarquia que é ainda muito do judiciário em si, né? Não só o Tribunal de Justiça do Tocantins, mas do Poder Judiciário, do sistema de justiça, ele é um sistema hierarquizado, né? Então, com essa abertura para o novo, né, para inovar, e nesse patamar de que, tipo, todos podemos contribuir, essa horizontalização, que não é uma palavra fácil, mas é boa, né? É boa. De colocar em prática. Você acha que isso dá para afirmar? Olha, estamos democratizando agora a inovação? Certamente, no contexto de democracia, é super importante que diga a justiça eleitoral. Eu acho que democratizar a inovação significa reconhecer que cada indivíduo, cada pessoa tem um olhar e um potencial de fazer as coisas de determinadas maneiras. E tem alguns tipos de inteligências que podem ser acionadas de maneira mais lúdica, mais criativa, e essas pessoas têm muito a contribuir. E inovação que depende de um gênio que está em algum lugar, ela nem se propaga. E aí a linha entre a genialidade e a loucura se estabelece. Aquele maluco fica lá sozinho pensando, ou aquele poderoso que ninguém dá ouvidos, né? Todo mundo só despreza. Eu acho que democratizar a inovação tem a ver com reconhecer que cada pessoa no seu lugar, na sua função, com a sua visão de mundo, tem algo a contribuir. A sensibilizar alguém a ter também aquele olhar, né? E quando eu falo de sensibilização, é uma palavra difícil, às vezes tem a ver com exposição, com senso mesmo, né? Eu preciso saber. Sabe aquela coisa que todo mundo sabe, mas ninguém fala? Abre-se uma sala para que... Abre-se um sol para que você consiga tirar dali esse olhar, essa visão. E isso pode transformar muito uma realidade. Você torna a gambiarra institucionalizada, vamos dizer assim. A gambiarra é uma palavra, pode ser pejorativa, mas é a ideia daquela ideia que você tem ali. Papai, tive uma ideia, igual as crianças fazem, né? É uma ideia meio boba, mas, nossa, ela conseguiu ter um espaço para falar. Né? Eu ia dizer que eu acho que o tribunal ele tem muito comprometimento com essa democratização e isso justifica um pouco... A IGOV está aqui, né? Tanto que eles falam assim, não, vamos sentar todo mundo aqui, vamos chamar várias pessoas, não vai ser uma pessoa que vai dizer como a inovação tem que ser feita, né? Vai ser criado, então, esse processo, essa metodologia para que várias pessoas possam ter acesso à noção de inovação e dizer o que elas esperam da inovação dentro do tribunal. Então, eu vejo como um start bem grande dessa democratização, né? De entender a inovação sobre outros aspectos, sobre diferentes pessoas dentro do tribunal, assim. Nesse contexto, dá para dizer que começamos bem. Né? Ontem, numa Esperamos sala, que sim. 2 dias numa sala, né? Importante a gente lembrar isso aqui. Nós passamos 2 dias coordenados aqui ao comando da equipe do IGOV, pensando a inovação
e com um diferencial é que ali estavam pessoas de diferentes áreas, de diferentes cargos, né? Pessoas que coordenam equipes, pessoas que são coordenadas. E eu olhando isso, me dá uma felicidade, né? Total. Porque a gente para nós, pensar, então. assim, como eu já falei, o judiciário em si ele avançou muito, mas ainda visto como uma... Ontem você usou que é um termo pejorativo e tudo, a gente já passou disso, mas ainda existem pessoas que enxergam o judiciário como uma caixa preta, Sim. né? Fechada, e melhor eu não mexer nela, né? Não cabe a mim me envolver com isso. E eu ontem, nas nossas oficinas, viu, gente? Vou dizer nossas porque eu participei também, viu? E aí dá essa sensação de pertencimento. Isso é importante, essa sensação de pertencimento é importante para uma inovação efetiva? Total. E dentro ainda dessa visão que se tem sobre o poder judiciário, se você sair na rua e perguntar quais são os serviços públicos, eu acho que nenhuma pessoa vai dizer justiça. E justiça é um serviço público. Então, sair um pouco dessa lógica de poder judiciário para os serviços judiciários. E nessa medida eu consigo verticalizar um pouco, eu passo a ver juízes, desembargadores como figuras humanas, sabe assim? E aí isso ajuda a se democratizar o trabalho que é feito por profissionais que estão numa sala. Então, nós acreditamos muito nisso. A razão de existir da UiGov é essa. É como você... E essa régua ela é alta, porque se você sair na rua e perguntar o que você acha de um servidor público, o que você acha do sistema, do poder judiciário, tá na boca das pessoas que só me atrapalham, ninguém trabalha, ninguém quer fazer nada. E isso é uma grande mentira. As pessoas trabalham muito mais do que, às vezes, profissionais da área privada, e estão entregando serviços, né? E episódios recentes da nossa história social, se não fosse o poder público, estaríamos mortos, literalmente. E isso tem que ser reconhecido, tem que ser mais transparecido para o senso comum, de fato, se alterar. Isso vai ser completamente inovador. Mas não é fácil. E não é com um clique. Não é da noite para o dia. Uma coisa é pedir comida com um clique. Outra coisa é pedir justiça. O celular é o mesmo. E o processo de inovar tem a ver com isso. Tá, mas por que não dá? Pode ser mais fácil? Pode ficar mais perto? Como nós podemos? Mais né? acessível? Como nós podemos, né? E aí envolve... Não. Aqui há um endosso incrível da liderança, da presidência. E aí você, vem de cima para baixo, de baixo para cima... de todos tudo os lados. em todo lugar ao mesmo tempo, né? Eu ia até comentar aqui uma frase muito utilizada, né, pela atual presidente do Tribunal de Justiça, que é a desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, que ela fala assim, e a gente usa o nome completo porque ela gosta, né? Eu gosto muito de ouvir o nosso nome, né? Então, ouvir o nome por inteiro. E ela usa muito uma expressão que também é compartilhada pelos demais membros da corte, assim, a justiça, ela é feita por pessoas, e ela é feita para pessoas. Então, esse olhar humano e essa aproximação, esse diálogo com a sociedade, não é mais uma coisa... É uma obrigação também, né? É um passo importante a ser dado para que as pessoas... Tem um outro termo que se usa assim, que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, a gente está querendo que as pessoas conheçam o judiciário. E, nesse contexto, eu penso que o Inovasol vem... Vou falar de novo, aguarda esse nome, tá, gente? Inovasol, Centro de Inovação do Poder Judiciário. Ele vem para tentar fazer essa ligação, ser esse elo importante. Você acredita nisso? Total. O laboratório preenche as lacunas, né? Muito. Em curta distância. Eu acho que eu conheço esse caminho, né? Desconheço outros, mas vamos dizer assim, um laboratório de inovação é que me mostrou o que era inovação, né? Então, foi assim que eu comecei minha trajetória de inovação dentro do setor público. E conheci a IGOV, e conheci tudo o que é feito, enfim, em termos de inovação no setor público. Mas o que eu ia comentar do que você falou sobre o engajamento da alta liderança, né? Por ser servidora, de verdade, sem esse apoio, sem
essa visão da alta liderança, as coisas ficam muito mais difíceis. Então, que sorte que vocês... sorte, privilégio, né? Privilégio, né? De ter esse engajamento da alta liderança do tribunal para dar potência para o InovaSol. Esses espaços chamados laboratórios, e o nome aqui é incrível, né? Já parabenizo, porque alguns aí pegaram um adesivo e colaram Leodes na porta, e isso não diz tanto quanto o nome InovaSol, que refere-se inclusive a um símbolo aqui do estado. E esse contexto desses espaços permite que as pessoas se revelem. E ontem mesmo, né? Não, eu vim aqui porque meu chefe mandou. Sabe, do tipo assim, nossa, eu tenho que trabalhar, né, em vez de inovar. E aí você inova no sentido de criar um novo modelo mental sobre o próprio trabalho, um jeito de ver o próprio trabalho. E aí na sequência veio, que bom que eu vim aqui, foi a melhor coisa, eu aprendi muito, eu mudei minha visão sobre inovação, porque muita gente ainda acha que inovação é dar ré em foguete e mais nada, né? Sabe assim? Isso é uma parte da inovação que já ocupa seu espaço em contextos da ciência, tecnologia e inovação. E talvez a percepção de inovação tenha que ser um pouco mais disseminada num nível de como as coisas acontecem numa instituição do Poder Judiciário, que vocês não têm que dar ré em foguete. Vocês têm que fazer com que a justiça aconteça. E o que é inovação? Qual que é o pingo no i dessa inovação? Que você pode aproveitar também do que você vê no mundo, dos foguetes dando ré. Eu uso essa expressão porque alta tecnologia, né? Ou de um robô falando com você. Vamos para essas mais da rotina. Eventualmente economizando um tempo de trabalho ou até tomando uma decisão. Essa discussão, né? O juiz vai perder o trabalho, né? Não vai perder. Porque são pessoas, né? E pessoas sempre estiveram interagindo com as tecnologias de sua época. Quanto tempo você não manda uma carta, Kézia? Muito. Quanto tempo você não manda um WhatsApp? 20 minutos, né? Já deve ter. Interrompemos nesse momento aqui para ter um bate-papo. E aí eu vou trazer um outro ponto, assim, né? Vamos puxar essa brasa para nossa sardinha, né? Justo. Nesse sentido de fato sermos estarmos num momento privilegiado, né, e sermos um tribunal novo, isso de fato ajuda bastante, né? Você já entra com uma mentalidade rejuvenescida, né? Esses 35 anos. Eu já tenho 44, então é um tribunal mais novo, né? Ainda está na fase da Renata, né? Ali pertinho, né? Está na fase da Renata. E aí, na atual gestão, até a ideia de incorporar mesmo esse processo, o lema da gestão, né, o slogan da gestão é uma justiça mais próxima e inovadora. Então, eu acredito que o tribunal tem trabalhado para tirar isso, de fato, de um slogan e trazer para uma realidade, certo? E eu agradeço a presença de vocês aqui, foi de grande importância. A Escola Superior da Magistratura, que permite, né, que profissionais capacitados, que profissionais que podem acrescentar muitas informações novas e nos ajudar a construir, de fato, uma justiça mais próxima e inovadora, possam chegar até nós, né? Às vezes a gente consegue ir até Florianópolis, Sim. Eles são de Florianópolis, então já fomos algumas vezes, mas quando vocês vêm até aqui, né, chega aqui, a gente consegue atingir mais pessoas. Nós tínhamos ontem 30 servidores na nossa sala. Nós gostamos muito de vir até aqui, né? Também nos consideramos sortudos e privilegiados, e posso falar isso para as câmeras. Já estive em muitas escolas do Poder Judiciário, e garanto que numa lista das 3 melhores, a SMAT está nela. Posso afirmar pelo que vi e pelo que sei. Não que eu seja um juiz disso, um julgador de escolas, mas a estrutura que vocês têm aqui, as pessoas que vocês têm aqui, isso dá uma espécie de orgulho alheio, sabe? Nossa, que legal, né? Que legal poder trabalhar e tudo acontece bem. Gostei muito do slogan, né? Próxima e inovadora. Isso tem a ver com perspectiva e posicionamento. Proximidade é perspectiva, né? Quanto é perto? Quanto é longe, né? E o posicionamento, sou inovador. O que é ser inovador, né? Então você pode se posicionar nessa perspectiva de proximidade e inovação. E vocês estão no caminho certo. Acho que o futuro é sócio do DJ, apesar do passado às vezes ser resistente.
eu acho que temos muito a crescer. E só existe o presente, vamos seguir aqui usando o que temos de disponibilidade e é um presente estar aqui. Obrigado. Falou tudo, gente, né? Não tem nem que tirar nem pôr, ele falou tudo, porque é bem isso. Eu vejo claramente esse slogan muito refletido no trabalho de vocês, né? Foram só 2 dias, mas 2 dias muito intensos e realmente a equipe daqui está comprometida com isso e o futuro vai ser sócio deles, porque vai mostrar tudo que vocês estão fazendo aqui. Ai, que bom, que bom. Só para a gente encerrar e passarmos para o Sidam, porque ele está fazendo uma arte ali que vocês vão ficar surpresos, viu? E ontem vocês falaram algumas frases e que é uma brincadeira, mas que a gente acaba impregnando ela no nosso dia a dia, né? E eu queria que vocês repetissem para a gente, só deixar gravado e para no nosso inconsciente se lembrar do tipo, sempre foi assim, mas né? E tal, e você foi numerando algumas frasezinhas. Lembra aí, André? Você foi numerando algumas frasezinhas. Tem várias, vai ser difícil. Quer dizer, e agora? Selecione aquelas mais que assim, não, gente, olha, vamos deixar essas frases de fato fora da nossa rotina. Frases fora da rotina? Fora da rotina? Sempre foi assim, é um clássico, né? Eu até brinco, né? Que acabar com sempre foi assim, né? Porque assim, não, por que é assim? Não, sempre foi assim. Isso não cabe mais, né? Outra. Eu acho que tem uma que é muito dita, nós já tentamos antes, ou isso nós já temos, né? Isso nós já fizemos. Porque quando se apresenta uma possibilidade de inovação, é comum que haja algum tipo de resistência. Isso opera num nível particular de perfil, né? Então, nós já tentamos antes, ou isso nós já temos, porque não consegue reconhecer que aquilo pode melhorar e chegou até esse resultado com um processo diferente. Então, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E se você já tentou algo antes e não funcionou, ou se você já tem algo ali que você acha que funciona, talvez aquilo não esteja no tempo certo, no espaço certo. Então, abra-se para o novo, que as possibilidades também aumentam. Vou até criar abra-se para a inovação. Faz sentido, né? Eu gosto. Abra a janela, deixa o Nova Sol. Muito bem. Bom, a gente vai conversar agora com o Sidam, porque enquanto a gente estava batendo esse papo aqui, ele estava tentando não, porque ele sempre consegue. Ele estava transformando o nosso diálogo numa linguagem gráfica que facilita para você entender ainda mais a inovação. Bom, justamente, né? Nesse sentido, né, de desenhar para justamente trazer para esse campo de entendimento comum. Eu acho que é uma palavra, assim, né? Entendimento comum no sentido de compartilhado. Talvez o entendimento possa ser uma palavra muito chave nesse contexto também de transformação, né, de inovação, justamente suprimindo, né, superando as dificuldades, os conflitos que existem muitas vezes de entendimento, justamente. Então, a conversa aqui, né, veio trazer justamente esse aspecto da inovação do setor público, com esse enfoque, né, no judiciário, nesse equilíbrio de forças, né, entre tradição e inovação, e nesse contexto que está nos atravessando hoje, né, a transformação digital, novas tecnologias, e como, né, usar, né, encontrar meios, mas ao mesmo tempo refletir sobre o uso dessas tecnologias nesses contextos, né, profissionais e de prestação de serviço. Então, uma fala assim muito emblemática foi justamente essa busca por meios para distribuir e entregar justiça nesse contexto, pensando, né, justamente no público final, né, nos usuários do serviço de justiça. Então, teve uma fala assim que o André trouxe também sobre esse contexto dessa transição, né, do judiciário de um poder para um serviço, né, e essa mudança de mentalidade no sentido de tentar suprimir essas lacunas que existem, né, e que acabam afastando, né, ou criando dificuldades, né, dessa aproximação com a população, justamente, né, e nesse entendimento finalmente de como que o judiciário opera e pode operar frente a esses novos contextos, frente a esses novos desafios, justamente. Então, até um elemento que ficou aqui central no painel foi justamente a necessidade de uma nova percepção, uma nova mentalidade, uma forma, né, um paradigma, uma lente, talvez, para olhar para o que está, para o que existe, né, e tendo esse entendimento, né, da caminhada, da construção disso,
para, acho que acomodar, incorporar também, né, esses futuros, essas possibilidades aí. E uma imagem aqui que ilustrou bem no painel, assim, eu fiz tipo umas ramificações, assim, como se fossem, no sentido de até pensando no papel do laboratório, né, como esse local de também poder expandir essas visões, né. Então eu imaginei alguma coisa como se capilarizando, assim, sabe? Essa mensagem ganhando realmente uma distribuição, assim, já que a justiça, né, o serviço de justiça, ele está diretamente relacionado, né, justamente com o território, né? A jurisdição ela ocorre num contexto de um território. Então, em breves elementos, eu acho que foi isso. Muito bom sempre, muito bom sempre. Obrigada, Sidana. Fechamos? Querem acrescentar mais uma coisa? Falar algo ainda pra gente encerrar essa conversa? Porque se deixar, a gente vai aqui amanhã toda, né? Sim, mas vai ter algo legal hoje à tarde. Eu quero agradecer. É sempre um prazer. A gente já se conhece há bastante tempo, né? E tivemos várias interações. Eu acho que nossa vinda aqui, a percepção dos servidores, magistrados, valida algumas hipóteses que a gente tem para a vida e para o trabalho. E acho que o trabalho é uma forma que a gente entrega valor para as pessoas e nesse sentido isso tem muito valor e nos é caro. Obrigado pelo convite e vamos seguir trabalhando juntos, não é mesmo? Com certeza. E obrigada pelas pessoas que estavam na oficina e se entregaram de maneira tão bonita, porque isso dá muito sentido, dá muito propósito, né? Brilha o olho ver o olhinho deles brilhando. Assim, então obrigada, não só por estar aqui no podcast, mas a entrega que o TJ tem com a inovação. É muito bonito quanto cidadã, enquanto facilitadora, ver isso acontecendo. Obrigado, Smart. Obrigado à equipe que capturou aí o áudio e vídeo. Todo mundo, valeu. O Smartcast fica por aqui. Foi um prazer conversar sobre inovação, conversar com essa turma maravilhosa de especialistas em inovação no serviço público e estar aqui pela primeira vez no podcast Smartcast, né? Eu espero voltar mais vezes. Até a próxima.